Então, muito boa noite a todos. Antes de mais apresentar, meu nome é Nuno Cardoso, é com muito gosto que estou aqui hoje com tão ilustres convidados a moderar esta sessão das Noites na Ordem, uma história com futuro. Antes de mais, obviamente, congratular a Ordem dos Farmacêuticos pela iniciativa, na pessoa do Presidente da Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas, Dr. Luís Lourenço, e obviamente também aqui em nome da Ordem agradecer aqui ao Museu da Farmácia pela possibilidade de fazermos esta iniciativa que tão bem liga, quando falamos de história, obviamente fazê-lo aqui no Museu da Farmácia, diria que é uma ligação que faria todo o sentido. Apresentar aqui, embora não precisem de apresentações, os nossos convidados, começar aqui pela doutora Clara Carneiro. Todos conhecemos, como é óbvio, mas que é licenciada em Farmácia pela Faculdade de Farmácia de Lisboa. Não vou fazer uma exposição exaustiva dos currículos, só 2 ou 3 notas principais. Obviamente tem uma formação académica extensa, destacando-se a pós-graduação em Farmácia Comunitária pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, tendo também estudado no âmbito de uma Bolsa de Organização Mundial da Saúde na Escócia e na Holanda, uma longa carreira dedicada à saúde, à causa pública também, tendo sido presidente da Comissão de Acompanhamento do Compromisso para a Sustentabilidade e Desenvolvimento do SNS, onde chegámos a ter algumas reuniões ainda antes da pandemia, portanto parece que foi há uma vida atrás. E tendo sido também deputada por Lisboa na 11ª legislatura e coordenadora do grupo parlamentar do PSD na Comissão da Saúde. Eu acho que também é um tema que podemos falar durante a sessão de hoje, que é o envolvimento dos farmacêuticos na política ativa. Representante da Ordem dos Farmacêuticos em diversas organizações, entre as quais o Eurofarm. É professora convidada do Instituto Universitário de Egas Muniz desde 1996 e foi presidente da Secção Regional de Lisboa da Ordem dos Farmacêuticos entre 1989 e 1995. Portanto, uma vez mais, muito obrigado por ter aceito o convite e por nos presentear também aqui com as experiências e partilhar um pouco aquilo que é a história da Ordem, a história da profissão. E que do meu lado esquerdo, Dr. António Marques da Costa, licenciado em Farmácia pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa desde 1981. Em 1986 tornou-se especialista em indústria farmacêutica pelo Colégio de Especialidade da Ordem dos Farmacêuticos, assistente universitário da Faculdade de Farmácia de Lisboa e desde 2017 consultor freelance da Mundi Consulting. Uma longa e conceituada carreira na área da indústria farmacêutica, tendo sido também vice-presidente do Conselho de Administração do Infarmed, membro da Direção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos entre 1995 e 1998, membro da Mesa da Assembleia Geral da Ordem dos Farmacêuticos e do Conselho de Cooperação da Ordem e presidente da Secção Regional de Lisboa da Ordem dos Farmacêuticos entre 2004 e 2007. Portanto, ambos presidentes na altura da Secção Regional de Lisboa, atualmente Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas, também faz parte da evolução e da transformação que a própria a Ordem foi evoluindo. Portanto, uma vez mais, muito obrigado, agradecer a todos, agradecer também a quem está presente aqui no museu e também a assistir à distância. E basicamente aquilo que vos prometemos durante esta sessão é uma partilha informal de histórias, vivências, porque de facto a profissão faz daquilo que é a construção do futuro, mas é sempre muito importante, obviamente, termos conhecimento e refletirmos e partilharmos aquilo que foi o passado e aquilo que nos levou até à data de hoje. Obviamente que a Ordem, a profissão no seu todo, passou por vários ciclos de maior prosperidade, ciclos de maiores dificuldades, de maior união, de maior, se calhar alguma falta de união. A própria profissão também foi evoluindo nesse sentido e obviamente que é sempre importante percebermos que a profissão faz todos os dias, não só nos membros da Ordem, os membros eleitos que no dia-a-dia têm a responsabilidade de liderar a profissão para novos voos, mas nós próprios, todos os dias, quem é farmacêutico tem essa responsabilidade de fazer cumprir a profissão no dia-a-dia e ter a relevância e noção de que tudo aquilo que fazemos tem um impacto naquilo que é o nosso futuro enquanto profissão e devemos ter sempre esta capacidade de, em conjunto, refletir e discutir aquilo que foi as nossas aventuras e desaventuras ao longo da história. E eu começaria mesmo por aí, que era a lançar aqui a questão de desafiando-nos a fazer aqui uma retrospectiva, não é, daquilo que foi as vivências mais ativas e se calhar centrar mais nos momentos em que foram órgãos eleitos da Ordem dos Farmacêuticos. Se podiam partilhar connosco um pouco quais é que foram aqueles momentos onde sentiram que de facto a Ordem deu passos em frente
e conseguiu alcançar conquistas importantes, não só para a profissão, mas para a saúde pública no geral, portanto, para aquilo que é a nossa intervenção na sociedade. Lá iremos depois, se calhar, aos desafios e àquilo que não correu, se calhar, tão bem ou que tivemos dificuldade em chegar onde nós queríamos, mas, se calhar, começaríamos por aí e pedia, se calhar, à doutora Clara Carneiro para começar, se podia partilhar aqui duas ou três vivências que, de facto, agora olhamos para trás e percebemos que isto foi marcante para aquilo que é a profissão hoje e que foi devido ao trabalho de muita gente e de muitos dirigentes e da profissão no seu todo para o conseguirmos alcançar. Senhora, obrigada, Nuno. Cumprimento o nosso presidente regional, o nosso presidente deste museu maravilhoso e a minha querida Emma, que é a presidente da ANF e que eu adoro, quase desde que nasceu, e todos os colegas que aqui estão e o colega Marcos da Costa. E eu estive a fazer um exercíciozinho, porque eu não me lembro do que fiz ontem, mas isto foi há 34 anos e, portanto, é difícil. Eu só queria começar por situar e dizer que eu estive lá de 89 a 95. E só situarmos numa coisa muito importante, é que Portugal entrou na CEE em 1985. E, portanto, a partir daí, o mundo português mudou. E vamos meter neste contexto, a partir de 85, entrada de Portugal na comunidade, na CEE na altura, Comunidade Europeia agora, para vos dizer o que é que isto pode ter influenciado a nossa área farmacêutica e a área do medicamento. Porque em 90 nós apanhamos uma lei de bases da saúde, fantástica, que infelizmente se foi revogada agora há 2 anos e não devia ter sido ainda, podia ter sido ajustada e não revogada, desta opinião. Apanhámos essa lei de base, apanhámos o Estatuto do Medicamento, que apareceu logo a seguir em 91, e o Estatuto do Medicamento foi talvez a legislação mais importante que nós tivemos até hoje, porque o medicamento aquele estatuto põe um medicamento desde a AIM, até à comercialização e até à entrega do medicamento ao público. Portanto, é um documento extraordinariamente bem feito, é um estatuto para o qual nós na Ordem trabalhámos bastante, porque nessa altura a Ordem não tinha grande apoio. Quando nós fomos para lá em 89 havia muito pouca gente a trabalhar na Ordem, portanto era tudo feito por nós. Éramos nós que escrevíamos tudo, éramos nós que tínhamos um advogado fantástico que eu homenageei, que é o Dr. Roque, que era o Dr. Roquelino, e portanto todos estes pareceres que nós dávamos, éramos nós que fazíamos, até às tantas ali enfiadas, e portanto eu queria começar por saudar o bastonário com quem trabalhei, que foi o professor Carlos da Silveira, que eu digo sem problema nenhum e conhecendo bem a classe farmacêutica, foi a pessoa até hoje que eu mais admiro na profissão, a pessoa com o melhor currículo que eu conheci, com um currículo mais pluridisciplinar, porque foi um homem da academia, foi um homem científico, foi um homem da Marinha, que conseguiu atingir o topo mais alto, que já não era atribuído a pessoas fora da Marinha de carreira, e ele teve-o. Foi um homem diretor de um laboratório de indústria farmacêutica, do Le Petit, foi a criatura que inovou na nossa faculdade e começou com a farmacocinética, quando já se percebia que o medicamento tinha que evoluir por aí. Portanto, foi uma pessoa que dirigiu o Instituto Ricardo Jorge quando foi do 25 de Abril, e eu era farmacêutica no Instituto, trabalhei 10 anos no Centro Nacional da Gripe, e vi como só o professor Silveira conseguiu aguentar uma instituição daquelas que estava em regime de instalação. Vocês mais novos não fazem ideia o que é uma revolução, toda a gente demitida, toda a gente despedida, toda a gente posta em casa, e o Instituto está em regime de instalação, ou seja, recebem dinheiro se quiserem, estão cá se acontecer, porque se nos der na bolha que amanhã não vêm, e aquilo foi feito e equilibrado pelo professor Carlos Silveira, que foi a pessoa que foi designada pelos trabalhadores para dirigir o Instituto. Portanto, era uma pessoa, um farmacêutico hospitalar de renome nacional, que fez os melhores documentos da legislação hospitalar que os colegas hospitalares podem dizer, os documentos quer da farmácia hospitalar, quer da farmácia comunitária, a célebre lei 48.547, que não dá para esquecer, é a melhor lei que há, e a 48.546 é a hospitalar, que é a melhor lei que também foi feita até hoje, um homem da saúde pública, enfim. E portanto trabalhar com uma criatura destas, quando eu era uma miúda, que tinha 30 e poucos anos, é notável.
Portanto, eu aprendi imenso com ele, ficava lá até às tantas, fazíamos os despachos todos que era preciso, com o Dr. Roclin, e este Estatuto do Medicamento deu-nos muito gozo, porque de facto houve ali muita opinião com colegas que chamámos, com peritos regulamentares do medicamento, etc. E, portanto, para vos dizer que toda a arquitetura do medicamento, a partir desta legislação de 91, portanto, a constituição do sistema europeu do medicamento, que os colegas hoje em dia sabem o que é, demorou 2 décadas. Portanto, começou em 91 e demorou 20 anos. E isto depois vai nos levar à história dos genéricos, foi o grande problema que nós apanhámos. Problema no sentido do cru, ainda tudo estava. Não havia farmacovigilância, não havia Agência Europeia do Medicamento, não havia esta legislação integrada europeia, havia a talidomida que tinha acontecido nos anos 60, porque os americanos já falavam em genéricos nos anos 60, e o problema da talidomida fez um medo desgraçado, os colegas mais novos sabem que era um sedativo, e que as crianças nasciam com problemas nos membros, porque o medicamento não foi completamente ensaiado e, portanto, não aparecem assim de repente uns medicamentos essencialmente similares, sem haver toda uma estrutura, e isto explica-nos porque é que desde que a primeira lei falava em medicamentos genéricos, que apareceu nos anos 90, teve já pelo menos 30 alterações legislativas até hoje, se não mais. Portanto, só para nos centrarmos na época, não quero ser mais pormenorizada com isto. Só quero dizer ao Nuno, para lhe responder, o que é que nós tivemos quando lá estivemos importante. Tivemos uma ação da Ordem dos Médicos contra os farmacêuticos analistas clínicos, ou seja, a Ordem dos Médicos queria que os farmacêuticos deixassem de fazer análises clínicas. Essa ação foi muito complicada, os médicos queriam as análises clínicas só para eles. Isto foi posto aos analistas clínicos, portanto ao grupo dos analistas, e a Ordem constituiu-se assistente no processo, ou seja, nós vamos pedir para sermos assistentes no processo e, portanto, depormos aqui dizendo que os nossos colegas têm toda a capacidade para ser analistas clínicos. Eu, quando me formei, que sabia fazer análises clínicas, não sabia mais nada. E, pá, isso é que a faculdade nos ensinava como ninguém. Por isso é que eu entrei no Ricardo Jorge com 200 e tal pessoas a concorrerem e eu entrei, imaginem, nunca fui boa aluna na vida. Portanto, estava muito bem preparada. Os outros não eram farmacêuticos, eram biólogos, médicos, não sei o quê, não percebiam nada daquilo. Lembro-me que estava um médico ao meu lado assim, diluição 1 para 10 levantado a menos 20. Eu não sei fazer esta diluição, mas 1 levantado a 10 para menos 20. Eu, pois, é facílio. Pronto. E, portanto, a sério, aquilo dava-me um gozo. Nós sabíamos, estava... Portanto, conseguimos ganhar essa ação. Porque se não tivéssemos ganho essa ação, hoje os farmacêuticos não faziam análises clínicas dos nossos colegas. Isso foi a coisa mais difícil que a gente teve. O Dr. Roclin foi impecável. Depois tivemos outra coisa difícil, que foi o caso das chamadas pílulas de emagrecimento. Foi uma situação politicamente muito complicada, depois se quiserem falamos mais um bocadinho. Depois foram generalizadas uma série de farmácias, houve situações de doentes com reações muito complicadas. Graças ao prestígio do nosso bastonário, tinha passadeira vermelha em toda a politiquice que havia para aí, todos os políticos, todos os ministros, mas tinha uma relação estupendíssima com o professor Machado Macedo, que era o bastonário dos médicos, e a coisa não deu para o torto por causa disso. Mas eu lembro-me que o jornal que na altura nos punha a tremer, que saía à sexta-feira, era o Independente, do Paulo Portas e do Miguel Esteves Cardoso, que malhava em tudo quanto era gente. E sai um Independente em que na capa do Independente estava a fotografia do professor Carlos Silveira e a fotografia do professor Machado Macedo, os dois na primeira página do Independente, pílulas de emagrecimento, farmacêuticos e médicos em grande luta. Não estavam, os bastonários não estavam e os ordens também não, mas as classes estavam. E essa foi a coisa mais complicada. Depois tivemos a compra do edifício ao lado, ficámos assim por aqui. Pronto. São 3 coisas que nos marcaram, mas todas positivas, resolveram-se todas bem. Para não estar a dizer mais nada. A do edifício já lá iremos de certeza, e das pílulas do emagrecimento acho que também pode ser um tema interessante para explorarmos daqui a pouco. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao Dr. António Marcos da Costa.
Pois, enfim, faço minhas das palavras da doutora Clara Cambeiro, os agradecimentos. Portanto, de facto, e eu ressaltava daqui assim, até por justiça, a própria dinâmica e a iniciativa que a secção regional tem hoje e que eu reconheço como um ganho importante em relação a períodos passados, nomeadamente ao período em que eu estive na Ordem dos Farmacêuticos. A Ordem, reconheço, ganha uma outra dinâmica nomeadamente as secções regionais e, por sobremaneira, a secção regional do Sul. E, portanto, esse agradecimento e esse reconhecimento é importante. Da vivência da Ordem, da minha vivência da Ordem, é um bocadinho difícil de falar. Enfim, acompanhando aqui um bocadinho esta excelente explanação que a doutora Clara Cadem já fez, eu só sublinhava que eu desde o princípio, como farmacêutico, sempre tive a ideia de ir para a indústria farmacêutica e tive a oportunidade de entrar na indústria farmacêutica e ainda estava a acabar o curso de farmácia. Portanto, normalmente na altura havia essa possibilidade e comecei. E recordo que nessa altura discutia-se a obrigatoriedade das boas práticas de fabrico de medicamentos. Havia a questão se eram boas práticas de adesão voluntária, se deviam ser lei. Falava-se tinha-se essa discussão na altura no seio de um grupo mais ou menos informal, mas muito apadrinhado também pela Ordem, que era o grupo da indústria farmacêutica. Conjuntos farmacêuticos se juntaram. Os grupos. Os grupos veio depois a dar a secção, o colégio de especialidade. E essa discussão tem que ser enquadrada naquilo que a doutora Clara também já referiu, que é a adesão de Portugal à CEE e a entrada de todo o processo de normalização que veio, no fundo, enquadrar muito também da profissão e trazer da discussão, tirar da discussão coisas que, de facto, hoje, aos olhos de hoje, não fazem sentido. Quer dizer, hoje não se faz sentido nós discutirmos se as boas práticas são de adesão voluntária ou não. Não faz sentido. Na altura esse era um tema de discussão. Felizmente as coisas evoluíram e de facto o enquadramento europeu também ajudou muito a dar um salto qualitativo também ao nível da própria indústria farmacêutica, sem dúvida nenhuma. Mesmo passando por momentos mais polémicos, em que o Infarmed tomou uma atitude mais marcada, nomeadamente no processo de inspeção. Houve ali uns anos conturbados em que se falava muito nos meios de comunicação também das intervenções do Infarmed, etc. Eu, com a distância do tempo e numa perspectiva da qualidade, temos que reconhecer que esses anos tiveram um efeito positivo na evolução qualitativa da indústria farmacêutica, porque muitas vezes é preciso aqui um efeito de ação e reação e de facto, passados uns anos, há que também fazer mérito a isso. Naturalmente teve coisas positivas e coisas menos positivas, mas eu diria que o salto foi claramente positivo, essa intervenção no Infarmed que obrigou a um salto qualitativo da parte da indústria farmacêutica. Eu falo sobretudo da indústria farmacêutica, porque de facto enfim, a minha área de formação, sabendo que é um setor menor na classe menor em termos de número, não é? Na profissão, mas de facto foi sempre com essa, as direções sempre tentaram ter na sua composição uma representatividade das várias áreas profissionais e eu estive nas várias direções, de facto, enfim, trazendo essa componente da indústria. Portanto, eu tive, enfim, o privilégio depois de ir para o Infarmed numa direção subsequente a esse período mais exigente. Portanto, muito do trabalho de normalização e de contributo para que a qualidade e os procedimentos e as metodologias que eram aplicadas tivessem sido vencidas e, portanto, um período muito mais tranquilo de acompanhamento de estruturas que, entretanto, já tinham sido montadas. O Infarmed, nessa altura, já tinha um laboratório de análise de medicamentos, já tinha um
um grupo de inspeção, uma área, uma direção de inspeção, e, portanto, a estrutura estava montada e foi muito, de facto, tive esse privilégio de encontrar uma estrutura montada e que foi mais fácil de exercer fazer esse acompanhamento. Os anos que me marcaram, infelizmente não recordo assim grandes feitos positivos nos períodos em que de facto participei mais ativamente na Ordem. Infelizmente somos marcados pelos feitos negativos ou pelas consequências negativas e, inevitavelmente, vamos falar nisso com certeza mais tarde, o problema da lei da propriedade de farmácia e toda a turbulência que decorreu naquela altura, enfim, e que nos apanhou de facto no coração do furacão, como se costuma dizer, mas, enfim, foi período da vivência. Eu salientaria só aqui, talvez possível, mais uma chega. A doutora Clara Carneiro referiu, e muito bem, a adesão à CEE. Eu marcava um ponto antes, porque acho que é importante em termos de... tentando não correr cair numa conversa de velhos, não somos, portanto, estamos à vontade para fazer isso, mas fazer também um marco no próprio 25 de Abril de 74, para as gerações mais novas, isto a pensar nas gerações mais novas que não viveram essa mudança. Em termos da evolução do país, foi, naturalmente, decorrente disso, veio depois a adesão à CEE, foi uma evolução natural e muito importante, mas o marco de 74 foi particularmente importante. Na altura era jovem, mas permitiu, já era suficientemente maduro para perceber a diferença entre o antes e o depois, e a aceleração exponencial que foi depois, e algo que ficou muito marcado dessa geração, que era a necessidade de participar nos movimentos sociais. Nunca fui dedicado à política, mas dessa geração acho que ficou um certo sentido de obrigação de participação social, que eu receio que hoje se possa perder um bocadinho, e que é importante que as ordens ajudem a fazer reviver, e seguramente todos aqueles que hoje participam e ao longo dos anos participaram têm também esse sentido de obrigação social, de participação, muitas vezes, maior parte das vezes, completamente desinteressada, mas por abnegação de um princípio. Isso é algo que na geração que viveu a transição, eu faço esta relação, se calhar não faz muito sentido, mas quem viveu esta transição de 74 para 75, com todas as alterações que isso trouxe, sentia uma obrigação de participar na mudança. Eu acho que esse é um excelente ponto que podíamos, diria, refletir aqui um pouco e também partilhar algumas experiências e vivências, que é a questão da união da profissão, mas mais do que a união da profissão, também a sua relação com as entidades que a regulam, que a representação, nomeadamente a própria Ordem dos Farmacêuticos. Portanto, a Ordem dos Farmacêuticos, para todos os efeitos, é uma associação que vive, obviamente, a participação ativa dos seus membros, e eu julgo que nós, para o mal e para o bom, que eu julgo que mais para o bom do que para o mal, somos uma profissão relativamente pequena, eu diria que bastante unida naquilo que é, principalmente quando há um problema fraturante a nível da profissão, que facilmente se consegue mobilizar em torno de uma determinada missão e vontade. Eu acho que ao longo da história podemos depois passar por alguns dos exemplos que se falou aqui, mas sempre o soubemos demonstrar. Mas eu julgo que é muito importante percebemos como é que foi ao longo da vossa experiência esta relação entre a Ordem e os seus membros. Porque efetivamente nós, ou eu pelo menos assim acredito, e acho que todos nós aqui acreditamos, que a existência de uma ordem profissional, nomeadamente a Ordem dos Farmacêuticos, e há muitas classes que lutam pela existência de uma ordem que ainda não o conseguiram alcançar, é em primeira instância obviamente uma responsabilidade e uma entidade que defende obviamente aquilo que é a saúde pública e o posicionamento da profissão a nível nacional, mas também é uma forma de nós termos obviamente aqui uma autorregulação, autodisciplina, e nós próprios alavancarmos a profissão, obviamente sempre em prol daquilo que é a saúde e as pessoas no global. Mas aquilo que vamos notando é que
efetivamente não sei se necessariamente geracional, porque eu julgo que não haverá, porque em todas as gerações eu acho que há pessoas que são mais ligadas ao movimento associativo, nas suas mais variantes, nas suas várias variantes, sejam questões mais políticas, partidárias, não partidárias, associativas, o que for, mas efetivamente é um tema que invariavelmente é assunto a nível da ordem dos farmacêuticos, e eu acredito nas restantes também, que é como é que nós conseguimos cativar mais e trazer maior proximidade da ordem com os seus membros e principalmente os seus membros com a própria ordem, porque muitas vezes também aquilo que notamos é que as pessoas têm a tendência a exigir que a ordem chegue perto de si, e realize um conjunto de iniciativas e que dê resposta às suas necessidades, e por vezes não vemos o contrário das pessoas próprias colocarem-se no lado contrário, que é como é que eu posso ajudar a ordem, ou como é que eu posso participar ativamente para, em conjunto com os restantes colegas, conseguirmos dinamizar e fazer evoluir a profissão. E acho que era engraçado refletirmos aqui um bocadinho e perceber como é que foi a vossa experiência, e se calhar agora começar pelo Dr. Marcos da Costa, na altura e da experiência que teve na Ordem, como é que era essa relação com os seus membros, se era houve ali momentos de maior união, se teve a ver, lá está, com os temas fraturantes, em que efetivamente mobilizam mais, e como é que também faziam para tentar ganhar essa proximidade com os farmacêuticos? Porque a Ordem só existe, só tem força se tiver, obviamente, os seus membros perto de si. A preocupação de proximidade era sempre uma preocupação constante, digamos, e de facto, como diz e bem, quando há grandes crises, há sempre um efeito de aglomeração e, portanto, a crise da lei da propriedade de farmácia foi algo que trouxe muita união, embora eu reconheço também a classe farmacêutica, talvez porque é uma classe mais pequena, em termos numéricos, também é mais fácil manter-se agregada e tem muitos pontos de interesse em comum, que faz com que seja uma classe que eu considero, de uma maneira geral, bastante próxima, não só pelas relações pessoais, muitas pessoas se conhecem, nas faculdades saem geracionalmente, não é? Todos os anos sai um número relativamente pequeno, e essa proximidade também ajuda a manter os contactos e as relações pessoais. Depois, há de facto o curso de farmácia, pela sua transversalidade, dá muito enfim, passa a redundância, o conhecimento transversal. E, portanto, dentro desse conhecimento transversal está muita preocupação da transposição desse conhecimento para o bem individual, para o interesse individual no sentido do doente, não é? Para pôr o doente sempre no foco das nossas atividades, e isso passa-se nas várias áreas profissionais, das análises clínicas, à indústria, à farmácia comunitária, à farmácia hospitalar. No fundo, todos de uma maneira mais direta ou menos indireta acabam por ter o doente no centro das suas preocupações, e isso é talvez também um fator de formação de base, motivadora para as pessoas participarem com esse tipo de preocupação, afastando disto por contraponto a uma visão mais individualista da sua atividade profissional. Depois, nos tempos em que estive na direção regional, de facto, a direção regional, devo reconhecer, tinha uma participação muito mais modesta do que tem hoje em dia, porque era entendida, ou pelo menos eu assim o entendi, muito mais como uma estrutura de suporte à direção nacional do que propriamente com uma necessidade de desenvolver atividades próprias. Hoje em dia, a estrutura também era mais pequena. Eu hoje em dia reconheço, até pelo mérito das direções subsequentes, que há de facto espaço para fazer muito mais de proximidade. E as direções subsequentes conseguiram essa participação com as iniciativas de formação, etc, etc. Nós na altura, tínhamos uma estrutura de suporte relativamente pequena. Eu, infelizmente, não me recordo dos nomes dos colegas que deram suporte a essa executiva, a essas direções, mas a preocupação de descentralização e de proximidade existia com as reuniões que foram feitas, inclusivamente nas ilhas. Na altura começou-se com o problema,
com a necessidade de formação contínua e da revalidação da carteira profissional, etc. E isso também nos levou na altura, a direção regional, a essa proximidade. Na altura, a ideia era tentar explicar que fazer formação contínua não é necessariamente em sala, as pessoas podiam ter iniciativa própria, e a ideia de tentar levar às ilhas, na altura às Açores e à Madeira, porque são grupos onde os farmacêuticos são necessariamente poucos, não é? São um grupo pequeno e onde é muito mais difícil fazer formações formais, era levar lá a ordem para ajudar a incentivar digamos, o estudo em grupo e outro tipo de iniciativas que a própria ordem podia depois acarinhar e incluir dentro desta lógica de formação contínua. E, portanto, muita da proximidade foi neste sentido de gerar formação no âmbito de incentivar a formação contínua, as parcerias que na altura foram feitas também com a indústria farmacêutica e com outras iniciativas para fazer reuniões de formação, a tal formação contínua. E como é que era, fazer uma pergunta que suspeito qual será a resposta, como é que era a participação a nível de Assembleias Gerais e afins? As Assembleias Gerais são sempre, infelizmente, pouco participadas. Por mais, e este não é um problema só da ordem, é dos movimentos associativos. Eu vivi nessa altura também a participação, era diretor executivo da UDIFAR, da CODIFAR, da União, enfim, daquele movimento cooperativo, e era preciso fazer, embora digamos, numa estrutura associativa também, mas com interesses diferentes da ordem, uma estrutura mais económica, mais comercial, não é? Era o objetivo, numa associação de interesses diferentes, mas mesmo assim a participação é sempre lenta. As pessoas motivam-se quando há crises, quando há dificuldades, mobilizam-se. Se calhar é uma condição natural da condição humana. Cabe-nos a nós e às direções continuar a insistir. Não há a minha conclusão hoje é que não há uma bola de cristal, uma solução mágica para as pessoas passarem a participar. Há uma ação e uma reação, há uma tentativa de motivação e há as pessoas que só se mobilizam em situações de crise. Tem que saber viver com isso. E se calhar nem tem que existir uma solução única, não é? Porque de facto as pessoas, há umas que se interessam mais por temas políticos, outras que com temas mais formativos, outras temas mais de promoção da saúde e temos é que, enquanto ordem, encontrar momentos para cativar, não é? E alcançar os colegas naquilo que é as suas também zonas de interesse e onde se sentem também mais ativos ou de maior valor acrescentado para a própria profissão. E no caso da doutora Clara, qual é que foi a experiência relativamente ao tema mais da adesão dos farmacêuticos àquilo que eram as iniciativas da ordem, da união da profissão durante esses períodos e como é que de alguma forma se cativava a profissão para participar ativamente? Coisas para dizer da ordem, de facto tivemos muita sorte com este nosso mandato de 89 a 95. O doutor Marcos da Costa depois teve lá 2 mandatos a seguir. Teve 2004 em diante. Portanto, houve 2 mandatos do Chico Rei Gomes entre o meu e o seu. Portanto, eu estive antes. E uma coisa que sempre me atraiu foi a ligação à faculdade, onde eu me formei, à Faculdade de Farmácia. E, portanto, o que eu fiz foi passar a vida enfiada na Faculdade de Farmácia e na Associação de Estudantes. Porque quem é que era na Associação de Estudantes nessa altura? Estava a IFLOP, estava uma coisa muito gira que organizaram em Coimbra, que era a Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos, a PJF, com o Carlos Figueiredo, nunca mais me esqueci. Nós chegámos a fazer um teatro. Nós fomos fazer um teatro para Coimbra, a fingir que éramos médicos e que éramos farmacêuticos e doentes e não sei o quê, com os catedráticos de Coimbra todos, que era assim uma gente um bocado diferente, os de Lisboa eram mais. Agora, todos na primeira fila. E era eu, era o João Silveira, era o Chico Rei Gomes, quem é que era mais? Eram colegas da indústria, engraçadíssimos, o que foi presidente da Apifarma, o Cabeça, mas não era o outro que foi presidente da Apifarma, que já morreu, que era da Organo, Luís Seita. Bom, esse era o voz off. E nós, mascarados daquelas coisas todas, fazíamos com a PJF, a sério, teatros do mais engraçado teatro, pusemos os profs todos a rir, com coisas um bocadinho até impróprias. Então nós tínhamos todas aquela idade, éramos todos assim um bocadinho
Tínhamos apanhado o 25 de Abril que nos tinha dado o cabo da cabeça. Não vos falo do meu 25 de Abril porque eu estava no último ano da faculdade. E chumbei, por causa do 25 de Abril, tive um ano sem nota de curso. A trabalhar já no Ricardo Jorge sem nota, quer dizer, acreditaram que eu tinha a faculdade. Mas se a reitoria ardesse, eu tinha o 7º ano. Eu e a academia toda. Direito, letras, medicina, tudo. Ninguém teve notas durante um ano. Como havia aptos, os aptos não são numéricos para se poder fazer uma média de curso. Então não tínhamos. Então a gente andou. E então lá fomos. Agora já aqui estou a falar na ordem, porque quando o curso acabei em 75 ou 76, 75 a seguir ao 25 de Abril. Pronto, e depois fizemos esses teatros, fizemos a coisa toda, e na Associação de Estudantes de Lisboa estava o Rui Ivo, estava a Paula Martins, estava a da Pifarma, a Cristina, a Cristina Lopes. Bem, era um grupo giríssimo de alunos ótimos, que tinham muita atividade e começaram-se a meter nas organizações internacionais dos estudantes, e então não tinham um tostão. E a ordem, a regional, tinha dinheiro, porque nós éramos muito poupadinhos e tínhamos dinheiro. Tínhamos, por isso é que comprámos o prédio, tínhamos dinheiro para o prédio todo, mas tínhamos dinheiro. E então, o que é que nós fizemos? Eu tinha um grupo fantástico, porque tive 2 mandatos, sempre com a mesma gente. Éramos 4 mulheres e um homem. Eu fui a primeira mulher presidente da regional, depois estavam lá mais 4 mulheres, era a Guadalupe Mateus, a nossa colega da indústria, era a Conceição do Rosário, que está agora uma grande investigadora na Flórida, mas que era a farmacêutica hospitalar do Garcia Dorta, estava a professora Helena Lourenço, do grupo da professora Odete, da Faculdade de Farmácia de Lisboa, da Academia, e estava eu, farmácia comunitária, e estava o Carlos Marques, o nosso colega das análises clínicas de Sintra, que era o único homem, coitado. Pronto, muita paciência, e nós tivemos sempre 6 anos, sempre os mesmos. E, portanto, aquilo deu uma união muito grande entre nós. E tínhamos uma relação enorme com a Faculdade de Farmácia, por isso é que imensos destes alunos entraram na ordem para nos auxiliar nestas coisas. A Paula Martins esteve lá como secretária técnica da regional, a Suzete Costa entrou depois quando nós criámos a revista, porque no nosso tempo saíram os primeiros números da ROF, e a Suzete ficou encarregue de tratar dessa parte, uma ROFzinha assim, porque ninguém nos apoiou, não tínhamos ninguém que fizesse anúncios, e andávamos sempre metidos e dávamos dinheiro, contribuíamos para as ações que os estudantes faziam, já muito bem organizados nessa altura, os de Lisboa. E, para além disso, portanto, os alunos estavam todos nas nossas Assembleias Gerais, iam lá, diziam coisas, participavam naquela altura. O que era ótimo para nós, porque nós tínhamos vários alunos lá para dentro. Fizemos uns concursos com jornalistas, atribuíamos prémios de jornalistas às notícias mais importantes sobre atividades de coisas farmacêuticas. Saímos em uma data de revistas, naquela revista que se quer agora já não há, mas que era uma revista muito boa, daqui a bocado já me lembro do nome. Da Madalena Fragoso, agora não me consigo lembrar. Pronto, mas atribuímos a jornalistas do Público, fazíamos umas sessões muito engraçadas. Convidávamos políticos para irem à noite falar. Tivemos o Hernani Lopes, que era Ministro das Finanças, iam lá todos. Tivemos o Sassfildo Cabral, que era um jornalista importantíssimo. Tivemos o Vila Verde Cabral, que era o sociólogo que na altura que estava a dar. Portanto, levávamos gente da política assim, para fazer sessões. Os estudantes estavam todos lá caidinhos, porque nós éramos muito políticos. Os estudantes dessa época eram muito politizados também, e nós que tínhamos apanhado aquela coisa toda, não é? Éramos politizadíssimos, como o Dr. Marcos da Costa disse. As RGAs tinham feito de nós uma capacidade brutal e ficámos todos com o vício. E então isso chamava muita gente à noite, tínhamos imensa gente na ordem. E houve outra coisa que nós inventámos, que foram as visitas, chamámos de visitas éticas, porque os farmacêuticos diziam, e continuam a dizer, por mais visitas éticas que faça, por mais roteiros que faça, por mais que o Luís desmife, os farmacêuticos vão sempre dizer a ordem não faz nada. A ordem não faz nada quando eu preciso da ordem, a ordem nunca lá está. Portanto, a ordem quer cá saber da ordem. E então fizemos as visitas éticas e visitámos, nomeámos delegados, não havia, delegados em todos os distritos,
que nos representavam, e nós íamos aos distritos todos, fomos aos distritos todos, não fomos à Madeira e aos Açores, porque isso era caro e não dava, mas criámos a sede da Ordem dos Farmacêuticos na Madeira. Fomos nós que criámos a sede que ainda hoje existe. O Zé Gil era o nosso delegado, o Zé Gil Castro Fernandes, o Tosto de Freitas era o dos Açores, mas os Açores tinha que mudar, não tinha a mesma continuidade da Madeira, portanto parece que era a terceira, como era São Miguel. A Madeira era sempre o mesmo, e era um indivíduo fantástico, do meu curso, muito dinâmico, um analista, que dizia sempre, se trazes cá custos de formação, só topo de gama, porque a Madeira não é como o continente. A Madeira, só gente de muita categoria é que podes cá trazer, senão não tens ninguém nos custos. E era verdade, só gente de muita categoria é que eles iam. E ainda hoje são assim, não são? Tinham. Bom, e aquilo resultou muitíssimo, porque nós dávamos muito bem com o presidente da Ordem dos Médicos, ainda hoje mudou, com o presidente da Ordem dos Médicos, que tinham alugado uma moradiazinha e estavam fedidos para pagar. E depois tu disse às vezes, se metade da moradiazinha for para nós, pagamos a meias, temos a pessoa que atende os telefones a meias, temos a portaria a meias. Pronto, e fica a Ordem dos Farmacêuticos e a Ordem dos Médicos. Temos lá o nosso vitral, um pano muito giro com o nosso vitral, a Ordem dos Médicos, e nós estávamos radiantes na Madeira. Portanto, isto foi uma coisa que deu à Madeira um contentimento imenso. Ainda hoje se mantém. E fizemos essas visitas éticas, que eu vos digo foi das melhores experiências da minha vida, porque lidámos com os colegas todos. Os farmacêuticos não estavam muito na farmácia nessa altura. Tinham outras coisas, ou estavam em casa, era um curso muito feminino e, portanto, estavam em casa, então na província, as senhoras da província, mas os nossos delegados, mais ou menos eram da zona, mais ou menos diziam, olha, que os nossos colegas da Ordem vêm aqui a Beja, faz de conta, a Faro, agora nos dias tal e tal. Então nós víamos os nossos colegas, umas batas, as colegas, umas batas impecáveis, que elas só devem ter vestido naquele dia, tinham ido ao cabeleireiro, muito bem arranjadas para nos recebermos. E depois íamos lá para dentro, e eu e a doutora Maria Antolin, que era a nossa presidente do Conselho Jurisdicional Regional, que era uma senhora de altíssimo gabarito, e ia outra colega da direção regional. Só íamos três. E eu é que ia ver no meu carro, que era tudo à borda, nunca cobrámos nada à ordem de gasolinas, nada daquilo. Pronto, e então íamos, divertíamos imenso, porque fazíamos umas petiscadas giras, e estávamos com os colegas e apanhámos situações gravíssimas, que não vos passa pela cabeça, que nós resolvíamos à porta fechada com os colegas de contrabando, como é que eu ia dizer, sem dolo, não tinha dolo nenhum, mas de contrabando de estupefacientes, junto à fronteira, que nós apanhámos em situações no Algarve. E isto foi tudo resolvido, explicando às pessoas que não estavam na farmácia porque eram professoras, que nas costas delas, farmácia à qual davam direção técnica, havia situações destas, que nós resolvemos assim, sem comunicar a ninguém, connosco, e nós resolvam isto e nós voltamos cá daqui a 2 meses, e nós voltávamos daqui a 2 meses. Portanto, situações, não, já se podem contar, mas a maioria ficou entre nós. Eu tive há 1 mês uma colega do Algarve, que foi à farmácia que era da minha mãe, onde eu agora tenho a minha filha mais velha, a perguntar se eu estava lá, e a minha filha disse que não, que eu já não trabalhava lá, que estava noutros sítios, e ela disse, olha, então diga à mãe que eu sou fulana de tal, e diga à sua mãe que foi a única pessoa que até hoje fez qualquer coisa por mim. Porque se eu ainda tenho a farmácia e ainda estou a trabalhar foi por causa da sua mãe. Eu acho que não é para me vangloriar, mas a pessoa fica muito contente de ouvir uma coisa destas. E eu sei muito bem quem é a colega e hei de lá ir, quando for ao sítio, cumprimentá-la, porque ela é mais nova que eu. E então, tivemos situações, tivemos uma colega no Alto Alentejo, em que o ajudante nos viu e disse, só um bocadinho que eu vou chamar a doutora. E foi para um monte que havia ali e pôs-se aos gritos a chamar pela doutora porque ela estava a guardar umas ovelhas no monte alentejano. Tivemos situações, a sério, giríssimas, outras muito complicadas, tivemos falsas propriedades, descobrimos imensa coisa, que resolvemos umas, outras eram graves e foram comunicadas ao enfermeiro. Mas nós íamos, tínhamos uns cartõezinhos assinados pelo professor Carlos Silveira,
onde estavam a Ordem dos Farmacêuticos, visitou hoje a Secção Regional de Lisboa, a farmácia tal, dos colegas tal e tal, e assinado pelo professor, portanto eram umas coisas timbradas da Ordem. Foram experiências humanas únicas. Isso ninguém nos tira, nós acho que fomos. Portanto, este convívio humano é giríssimo. E eu acho que isto foi importante, pelo menos para as pessoas que visitámos, que agora se calhar já está quase tudo morto, não é? Eu ainda não estou, mas a maioria já é capaz de estar, porque eram pessoas bastante idosas, algumas na província. Fizemos isso. Portanto, foi a ligação à faculdade, foram as visitas éticas e foi, sobretudo, o introduzirmos a informática dentro da Ordem, porque a Ordem não tinha nada informatizado. E, portanto, nós fizemos uns cursos de informática, que penso que o Dr. Marcos da Costa estava na Codifar na altura, ou era o Dr. Medeiros da Almeida. Na altura, se calhar, era Pronto, nós não tínhamos instalações para os farmacêuticos todos irem, nós conseguimos entrar nos cursos subsidiados pelo não era o FEDER, era o não sei quê, já não me lembro, é uma coisa europeia, lá está, porque estávamos na União Europeia, então esses cursos eram do IF, agora só me lembro do IFAP, porque hoje estive a tratar de coisas do IFAP, mas não é do IFAP, que seja da Agricultura, não era do FEDER, não interessa. Eram os cursos que eram subsidiados com esses dinheiros, que eram imenso dinheiro, e que nós conseguimos fazer uma ligação ao Instituto Sá Carneiro, porque quem presidia na altura o Instituto Sá Carneiro era a doutora Leonor Beleza, que eu conhecia muito bem, fui lá falar com ela, disse, olha, arranje-nos aqui para fazer estes cursos, tinham lá uns engenheiros e tal, e então vieram esses engenheiros dessa instituição europeia, fazer uns cursos de informática, pedimos à Codifar que nos fornecesse salas, tinham salas enormes, e o Dr. Medeiros, que era o diretor da Codifar, forneceu-nos isso completamente gratuitos. Os farmacêuticos formaram-se centenas, porque foram todos fazer os cursos de informática. Completamente mais preliminar que se possa passar pela cabeça. Conseguimos meter uns mastodontes deste tamanho dentro da Ordem, depois com aqueles dinheiros que recebemos dos fundos, tudo aquilo muito bem gerido, já se vê. Uma pessoa especificamente para aquilo, porque havia vistorias sistematicamente, e o professor Silveira nem sabia de nada que nós estávamos a fazer aquilo na regional. Eu, por acaso, contei-lhe e disse, olha, vamos ter, mas isto mete muito dinheiro, filho, é contigo. Resolve, não quer saber disso para nada. Dinheiros, eu disse, olha, dinheiros comigo também não, vamos arranjar uma pessoa para tratar disto. Aí se arranjou a pessoa, porque foi muita massa, que nos deu dinheiro para a dita casa, mas que nos deu também hipóteses de pormos computadores dentro da Ordem, que conseguíamos imprimir as cédulas profissionais pela primeira vez, nós a imprimi-las em computadores da Ordem, conseguíamos mandar as circulares com etiquetas saídas, isto a vocês parece, esta está a contar umas histórias de 1850, mas não, as etiquetas não saíam feitas, tínhamos que as mandar fazer para mandar aquelas coisas todas que se mandavam, os mails, não era mails, como é que se chamava? O correio. Pois, exato, as cartas todas, as convocatórias, aquilo tudo, as circulares que nós juntávamos o mais possível, porque cada exportação daquela nos correios era uma pipa de massa. Tá. E oferecemos computadores à microbiologia da Faculdade de Farmácia de Lisboa. A professora Odete, estava lá a professora Helena Lourenço na direção, e a professora Odete disse, ai filha, não tenho muitos computadores nenhums, dá cá uns computadores. A fotografia, uma fotografia que está na revista da Ordem, muito fosca, não sei quase nada, é a professora Odete, sou eu e a Helena Lourenço, e os computadores deste tamanho assim enorme, que lhes oferecemos. Portanto, fomos fazendo estas coisas assim que atraía muitos jovens e, portanto, tínhamos gente nova, percebe? Bastante. Foi muito giro, eu acho que foi muito engraçado, portanto, eu tenho coisas boas para contar. Só tenho coisas boas para contar. Ótimo. E pegando aqui em alguns temas, se calhar, mais complexos a nível político e profissional dos vários tempos, destacar aqui nos anos 90 foi quando começou a haver legislação sobre os medicamentos genéricos e certamente que houve aí uma atividade também de grande relevo por parte da Ordem dos Farmacêuticos, e se pudesse partilhar um pouco, não só como é que foi vivenciar essa época e essas discussões e o exemplo que há pouco referiu da pílula do emagrecimento, eu fiquei curioso pessoalmente, portanto, se puder partilhar um bocadinho, acho que também pode ser uma história gira. Aquilo começou a ser feito pelos nossos colegas. Alguns colegas de algum nome. E, portanto, foi um problema muito complicado, em que nós tivemos que intervir
e para não retirarmos carteiras profissionais. E mais não sei o quê, e nunca aquilo ir para os jurisdicionais, nós resolvemos politicamente, com os ministros, nós apanhámos 2 ministros, o Arlindo Carvalho e o Paulo Mento. Resolvemos aquilo, professor Silveira, que resolvia tudo, porque é tudo simples, resolve-se tudo com bom senso, resolve-se tudo. Estuda-se os assuntos, foi a França, agarrou num desses nossos colegas, foram à França, visitaram um laboratório que fazia aquelas coisas, viram como é que era, viram o que era preciso fazer, que cumprimentos da farmacopeia europeia, da farmacopeia nacional e europeia era preciso ter, inclusivamente em pílula era preciso fazer uma avaliação da massa, portanto um peso médio da massa dos componentes. Bem, uma série de exames de controle de qualidade que eles trouxeram de lá. O professor Silveira, que sabia daquelas coisas, lá foi para o Ministério, lá não sei o quê, em Carmetes, vamos reunir-nos uma lei. Uma legislação, não era um projeto de lei, era um regulamento, não teve força de lei, mas era uma estrutura legislativa. E então fizeram-se aquilo e tivemos umas lutas bestiais, porque começaram a dizer que nós estávamos a proibir os farmacêuticos de manipular. Quer dizer, tivemos ali dentro da nossa classe, houve ali muitas lutas com a ordem. Pronto, começou aí algo diferente entre estruturas associativas e a ordem. Mas as coisas têm que se fazer para salvaguardar os nossos colegas. Tinham mesmo que se fazer. E fez-se. Então fez-se a legislação, saiu, que depois teve uns aperfeiçoamentos, de facto, e agora está uma legislação que até tornou os manipulados uma coisa fantástica, porque são caríssimos. Eu sou um tempo de manipulados, ele trabalhou doido e aquilo custava, depois no fim, olha, 1,20 escudo. Era uma coisa do Arco da Velha. Pronto, muito interessante, porque a gente ia ali fazendo umas coisinhas, mas uma cena. Pois os manipulados agora estão a um preço razoável, mas portanto, desapareceram dos manipulados. E portanto as pessoas puderam continuar a fazer manipulados, mas não tinham essas substâncias, nem o sedativo, que eu não direi que era um estupefaciente, mas era um psicotrópico, porque se fosse estupefaciente precisava de uma receita especial, mas era um psicotrópico, e as hormonas também saíram. Pronto, isso foi essa cena, demorou muito tempo e foi muito chata e fez muito jornal. Fez muito jornal, todas as semanas, todos os dias vinham notícias. Vocês não se lembram provavelmente, mas quem seja mais vezes eu estou a se lembrar, não estou a chamar velho, mas deve-se lembrar das histórias das pílulas. Pronto. E dos genéricos na altura? Os genéricos foi no ano 90. Nos anos 90 saiu a primeira lei com a Leonor Beleza, completamente incipientíssima, que só dizia genéricos e cópias, medicamentos essencialmente similares, era como se chamava. Fazia uma certa diferença de que era um genérico e que era uma cópia. Eu recomendo-vos vivamente que vejam um texto. Eu vou muito pesquisar este trabalho desta nossa colega do Conselho, do Colégio Regulamentar, Conselho de Colégio dos Assuntos Regulamentares, que é uma colega, Renata, qualquer coisa, que fez um trabalho compilado muitíssimo bom, onde ela mostra que a legislação, desde essa primeira de 90, ela para em 2014, e portanto eu dou um desconto, mas ela aí já vai em 30 alterações legislativas desde 90 até 2014. Portanto, eu faço ideia, porque eu estive no Parlamento 2 vezes com os genéricos à porta e vi as legislações todas que saíram dali, porque estavam sempre a sair. Agora os genéricos são menos de 50% do valor do inovador, mas agora é majorado em mais 10%, mas agora tem que ter ensaios pré-clínicos e clínicos, e agora tem que mostrar que é biodisponível, que tem bioequivalência por estudos de biodisponibilidade. Portanto, só foram isentados desta conversa toda em 2006, de ensaios clínicos e pré-clínicos. Só em 2006 é que a lei disse não precisam. Vamos fazer um dossiê mais rápido de avaliação. E pronto, fazem estudos de bioequivalência e acabou, não é preciso mais nada. Pronto, o resto foi uma cena. Foi uma cena muito, essa foi muito chata, foi a única coisa que me chateou na ordem, porque o professor Silveira não ia às coisas, vai tu, eu estava ali à mão, era sempre eu, mas eu também sabia pouco destas coisas, quer dizer, já era muito novinha, não tinha grande traquejo. E depois fui apanhada. Uma vez tive uma coisa no Hospital de São José, naquele anfiteatro brutal, só com médicos, à noite, aquilo que é tenebroso, e foi o diretor do hospital que me convidou, que era um médico conhecidíssimo, agora não me lembro do nome, depois foi para os Melos, para a CUF,
Bem, pronto, o senhor lá me convidou, o Roquete, não sei o que é Roquete, não havia um Roquete, convidou. E eu vim grega com aquilo que os médicos todos estão a ver, os farmacêuticos a substituir o que a gente prescreve, e vai não sei o quê, e eu dizia, os farmacêuticos não substituem, os farmacêuticos selecionam o laboratório que faz a molécula. Nós não substituímos, os senhores prescrevem ácido acetil salicílico. E a gente diz, é o ácido acetil salicílico da Bayer, se é o ácido acetil salicílico, mas os senhores também podem dizer que querem o ácido acetil salicílico da Bayer, ou podem dizer que querem, sei lá, qualquer, um naproxeno da Roche, ou não sei, quer dizer, podem prescrever pelo DCI com o laboratório, com a criatura que autoriza a introdução no mercado. Ou então com o nome de fantasia, que também havia com o nome de fantasia. E, portanto, como é que se legisla isto? Quer dizer, o confronto com os farmacêuticos foi brutal. Foi brutal nessa altura, com uma tentativa muito grande de depreciar a classe farmacêutica. Eu isso punha-me completamente fora de mim, ainda hoje me ponho, porque eu acho que nós sabemos, e somos bons, sabemos as coisas, e portanto nós sabíamos fazer aquilo. E eu ficava muito irritada com as posições dos médicos, mas percebia que havia situações nas farmácias em que as coisas aconteciam de uma maneira que não era de boa prática. Lá está, como dizia o Dr. Marcos Acosta. E tivemos situações muito complicadas, e eu agora aqui tenho que dizer, com a criação do laboratório de genéricos da ANF, que foi o que nos prejudicou muitíssimo, porque eu, se fosse médico, também diria, então os senhores são um laboratório porque são de genéricos. E agora a substituição pela marca do laboratório que produz. Então, só se os senhores forem parvos, é que não entregam o medicamento genérico produzido pelo vosso laboratório. Isto está na cara de qualquer pessoa. E, portanto, isso fragilizou-nos um bocadinho. Um bocadinho não, um bocadão. E nós tivemos que atenuar isto o mais possível. Agora já se pode dizer, porque já, quer dizer, já tudo evoluiu de uma maneira, repare, não havia farmacovigilância, não havia agente europeia do medicamento, não havia nada disto, como eu vos disse, não estava feita a estrutura europeia do medicamento. Não estava feita, demorou 20 e tal anos a fazer, desde que entramos na Comunidade Europeia. E, portanto, isto fragiliza, não é? E nós tentávamos sempre, e eu tive situações muito difíceis da minha disposição, porque nunca dizia mal de nenhum colega nem de nenhum farmacêutico, nós sabemos, nós estamos aqui, nós somos uma profissão igualzinha aos senhores, nos prescrevem e nós queremos que o doente seja bem tratado tal como os senhores querem. E, portanto, damos, os senhores não têm confiança, digam qual é o laboratório que querem, mas os médicos também o que queriam era as visitas também, e lhes interessava muito que lhes davam, quer dizer, havia aqui de um lado e do outro algum mercantilismo que chateava a parte científica, a parte do doente no centro do sistema, como agora dizem, que na altura ainda não se dizia, mas já lá estava, há que tempos, está lá sempre, este tempo. Percebem? Isso foi muito chato. Pronto, resolveu-se, agora não, os genéricos não há problema nenhum, temos aí genéricos em barba, graças a Deus, e mesmo quando veio a Troika, que eu estava na altura, estava na Presidência da República, lá como consultora, o Presidente Cavaco, e apanhámos a Troika, e tudo o que a Troika dizia, havia um grupo na Presidência que estava adstrito aos vários ministérios, eu, por exemplo, ia todas as semanas ter com o Ministro Paulo Macedo, logo às 8 da manhã, tomar o pequeno almoço para ver o que é que tinha sido feito daquelas coisas todas que eles puseram, e nós atingimos os genéricos, que eles exigiam que fossem 60%, atingimos com uma facilidade bastante razoável. E, portanto, hoje em dia não é problema. Mas teve, e depois a comunicação social é muito mazinha. E nós não podemos deixar, é isso que eu acho um papel da Ordem, a Ordem não pode deixar que nos diminuam, porque nós somos capazes e somos uma profissão como outra qualquer. E, portanto, se temos interesses económicos, os outros também têm. Não podem suplantar a parte que é o tratamento do nosso doente. Lá está, no código de ética. E isso foi a parte mais chata que nós tivemos. Talvez só complementava um bocadinho, porque foi a minha vivência quando eu estive no Infarmed e na altura que o Dr. Rui Ivo, penso que foi a primeira direção em que o Dr. Rui Ivo foi presidente do Conselho de Administração do Infarmed,
foi precisamente quando se começou a fazer a grande divulgação dos genéricos. Sim. E já todo o edifício legislativo, a estrutura base, depois houve muita legislação que é a alteração de... Isso foi em 2002, pai. Talvez, datas tenho dificuldade. Deve ser 2002, porque em 2002 o grande incremento dos genéricos foi o programa do PSD, como orgulho, aí orgulho, claro, de criar os grupos homogéneos e de pôr os preços de referência. Estava no programa do PSD quando nós ganhámos as eleições, quando o PSD ganhou as eleições em 2002. E estava lá, criação do preço de referência e grupos homogéneos, que é o que ainda vigora hoje. O que é que isto fez? O genérico tinha que ter menos 50% e depois era majorado mais 10%, a carada custava menos que uma pastilha elástica. E nós pusemos o preço de referência e criaram-se grupos homogéneos. O grupo homogéneo tinha uma média de preço, faz conta, de 10 euros. Não é? E, portanto, este era o preço de referência para o medicamento. E era só sobre isto que o Estado pagava. Como eu costumava sempre dizer, eu tenho sede, que é beber água. O Estado tem que me dar um copo para eu beber água, não tem que ser um copo de cristal. Se for um copo de cristal, eu pago a diferença. Eu quero é beber água num copo, não posso beber água na minha mãozinha. E, portanto, isto é que o Estado não tem que pagar. Pois se o copo é da Boémia, eu pago o resto. E o preço de referência fez baixar o preço dos inovadores. E isso foi uma grande poupança para o Estado e uma grande poupança para a população. E foi nessa altura, foi a legislação de 2002. Nessa altura o Infarmed envolveu-se muito também em criar confiança nos médicos, evidência científica, claro, nomeadamente através do laboratório de controle de medicamentos, e fez inúmeras iniciativas de envolvimento. Formulário de medicamentos, o prontuário terapêutico. Mas nessa fase a preocupação era mais de criar confiança nos médicos do que os medicamentos eram de facto bioequivalentes. Não é? Exatamente. E a existência de um laboratório e a existência de uma metodologia científica de abordagem a essa evidência de que eles de facto eram bioequivalentes foi muito importante, para além de dirimir depois, numa fase anterior, já no início dos genéricos, permitir à indústria nacional, que na altura assentava sobretudo em cópias, de dar o tempo necessário para que essas cópias se tornassem em genéricos. Não é? Exato. Depois saiu essa legislação, deixou transformar as cópias em genéricos. Porque havia também que ter o cuidado, e todos nós temos que ter consciência disso, de ter algum, e talvez Portugal nesse aspecto não seja muito, até dos países que mais exercem isso, algum nacionalismo e algum proteccionismo para dar tempo à nossa indústria para se adequar, o tal esforço de melhoria para se adequar às novas regras que estavam a vir da Europa, não é? Pois, porque a Europa não tinha cópias, nós é que tínhamos, porque éramos pobrezinhos e porque o Salazar, para proteger a indústria nacional, deixava que a indústria nacional copiasse medicamentos mesmo que estavam com patente de uma Bayer ou de uma Upjohn ou uma coisa qualquer, sob licença, davam licença para que o nosso laboratório nacional o fabricasse. Isso eram as cópias legais, com licença, do laboratório. E depois transformar as cópias em genéricos foi muito difícil. Ninguém da Europa tinha cópias. Só nós. Fomos positivos, como em muitas outras coisas. Mas em muitas coisas boas e noutras não tanto, varia. Nós somos muito bons, quer dizer, no tempo, isto fosse numa Alemanha, cheio de cópias como nós estávamos, para transformar em genéricos, eles tinham demorado sei lá quantos anos e aquilo devia ser feito lá uma confusão à cabeça danada. E nós, a sério, foi rapidíssimo. Mas lá está, essa demonstração aos médicos da qualidade, depois respeitam-nos, porque os médicos, quando a gente trabalha, eu tive quase 30 anos de farmácia comunitária e tinha muita relação com o Centro de Saúde de Alvalade, ia lá, falava com os médicos, eles também vinham e a gente resolve os problemas, porque é preciso estudarmos um bocadinho e sabermos o que é que vamos dizer. Estudar no sentido de relembrar, porque os medicamentos são muitos, é impossível, os médicos têm especialidade, só sei de reumatismo, só sei de infecciologia, só sei de cardiologia, para eles é mais fácil, a não ser que seja um internista. Dos períodos que o Dr. Marcos da Costa viveu quando estava na Ordem foi a liberalização, a alteração da legislação sobre a propriedade da farmácia. Como é que foi viver esses momentos e de que forma é que o setor também se organizou, tendo em conta esses desafios?
esse período foi um período particularmente difícil para todos, particularmente para as pessoas que o viveram e, naturalmente, sobretudo para a classe profissional. Em termos de experiência profissional, foi particularmente, ou pessoal, foi particularmente difícil, porque a legislação ainda por cima saiu na altura em que as pessoas, os colegas que lideravam as estruturas, estavam ausentes. E, portanto, combinámos entre nós, mais ou menos, qual era a resposta, aquilo nos primeiros dias, logo a seguir à legislação, qual era a resposta, e eu, enfim, na altura tive, como era presidente da regional, coube-me a mim fazer essa primeiro embate. E foi difícil porque atacava um dos pilares do nosso modelo organizativo, que eu hoje continuo a defender como sendo o melhor modelo. E isso foi, enfim, consequência de várias... As causas últimas não é, se calhar, muito o momento oportuno, mas, digamos, a vivência daqueles dias foram muito difíceis e a vivência dos dias subsequentes foram também, porque todo o enquadramento legislativo e toda a atitude que havia do Ministério da Saúde em relação à ordem dos farmacêuticos e às estruturas dos farmacêuticos em geral, e, portanto, a ordem foi naturalmente envolvida também nisso, era uma atitude muito hostil, não era? Hostil. Era hostil, era muito O hostil. termo, sim, bom, Era mesmo correto, era hostil. hostil. E era de uma pseudo-auscultação que, de facto, nós sentíamos que éramos chamados lá para constatar aquilo que já estava. As reuniões com o ministro na altura era o Correio de Campos. Correio de Campos, estava a faltar. Tivemos reuniões com do Correio de Campos, tivemos reuniões em que estava o próprio Primeiro-Ministro e, de facto, tudo estava estruturado, porque o objetivo estava definido e não Estava no programa do governo? Exatamente. Sim, mas não estava no programa do governo, mas notava-se que havia ali uma hostilidade. Não era só o problema de cumprir o plano de governo, porque também estava no plano do governo os genéricos e foram montados com uma base científica, com uma estrutura progressiva, etc. Claro. etc. Ali havia um intuito persecutório desde a primeira hora, né, ao colocar isso na legislação, no programa de governo. Depois tratava-se de afastar claramente os farmacêuticos, muito por via da preponderância, interpreto eu, da preponderância passada da ANF, que constituía sempre um contrapoder ao governo, e, portanto, houve ali, independentemente de haver outras motivações, havia pelo menos essa, de afastar os farmacêuticos de serem uma voz discordante no setor. Em vez de, na altura, haver uma preocupação construtiva de melhorar o sistema de saúde, a preocupação foi de afastar um parceiro que era incómodo. E, portanto, independentemente do modelo, independentemente do doente, interessava era afastar uma voz incómoda, que era a voz dos farmacêuticos. E, portanto, nesse aspecto aqueles primeiros dias foram muito difíceis e os dias subsequentes não foram menos, porque foi de abrasão constante. E, de facto, enfim, as consequências de hoje, olhando para trás, no meu entendimento pessoal, estamos piores nesse aspecto, porque o enquadramento legislativo é pior, independentemente do sucesso económico que isso possa ter trazido às farmácias, ou a algumas farmácias. Do ponto de vista do farmacêutico na sua profissão e do ponto de vista do doente na sua salvaguarda, eu penso que hoje estamos menos bem protegidos do que estávamos à luz da legislação anterior. Mas, enfim, pode ser a moda dos tempos, não sei. Muito bem. Mudando aqui de tema para um tema que eu diria que invariavelmente qualquer pessoa que tenha passado pela ordem, quer seja como membro das equipas ou dos órgãos sociais, de alguma forma contactou, foi sempre os temas de nova sede. A nova sede há 50 anos era um projeto, há 45, há 40, há 35, há 30, portanto, infelizmente, nos dias de hoje, algo que acho que todos teremos bastante satisfação pessoal, é um projeto que já visivelmente se vê a acontecer e que a breve trecho todos acreditamos que já teremos uma nova casa.
mas é sempre um tema giro por isto, giro, porque efetivamente é transversal, acho que todos tiveram em algum momento contacto com esse tema e gostava de perceber também um pouco qual é que foi a vossa, de facto, a vossa interação e qual foi o momento, porque isto ao longo da história passou por tantas fases, tantas comissões, tantos projetos, tantas decisões e tantos volte-faces, que qualquer um de nós terá uma história diferente para contar sobre o mesmo tema. Eu acho que aí, enfim, peço desculpa tomar a iniciativa, mas só para dar o mérito à doutora Clara Carneiro. Não, De facto, regional na altura. o primeiro grande desenvolvimento da C, quer dizer, sem recuar aos tempos da fundação da Ordem, não é? Mas, digamos, da nossa geração, o primeiro grande progresso foi precisamente com a compra do edifício adjacente. Não me lembro quanto é que custou. Pois, eu confesso que não. 45 contos, tenho a impressão. Eu disse isso para o livro, porque eu fui ver. Mas foi assim, aquilo não passou na primeira Assembleia. A história, desculpa só, mas eu tenho só que dizer isto. Havia uma velhota muito simpática, eu punha o carro naquele coisinho, então, entre o edifício e coisa, havia um espacinho, punha lá o carro. E havia uma senhora de idade que entrava lá para o prédio, movimentava, já conhecia de vista, eu também, a senhora. Eu sempre gostei muito de gente velhota. Acho um piadão, acho as pessoas de idade muito divertidas. E então, eu fazia conversa com a senhora vive aqui, sim, já só estamos duas, veja lá, 2 andares, não sei o quê, a coisa a tudo morrer. Pronto, depois deixei de ver a senhora. Pensei, ou está num lar ou morreu. Mais uma, coitadinha, já não vive aqui. E depois fui lá batendo às portas e só havia de facto um inquilino, mas ainda havia um andar alugado, mas já lá não vivia ninguém. E depois consegui o contacto com a senhoria, que eram 2 irmãs, também já de uma certa idade, e perguntei-lhes, olha, senhoras, não também sem dizer nada ao professor Silveira, só assim, uma primeira escutação, gostávamos de vender, mas temos cá 2 inquilinos, não sei o quê, não é? Então, mas as senhoras, quando quiserem vender, olha, podiam dizer, talvez, aqui a ordem, na altura, não sei, quem cá estiver. Bem, a dada altura, uma das semanas apareceu a bater à porta a dizer que queriam vender o prédio. E não sei quem atendeu, foi dizer ao professor Silveira. Eu disse, mas qual prédio? Mas não estou comprar prédio nenhum. Não estou comprador, não é? Não estou comprador de prédio nenhum. Bem, depois aquilo lá se começaram na regional, eles falarem os funcionários uns com os outros, lá me chegou aos ouvidos, disse, não, sim, o professor, olha que veio uma ideia e tal, deixa lá, quanto é que é? Bem, trata tu, aquelas coisas. As senhoras pediram um preço elevado porque tinham que indemnizar os 2 inquilinos. Pronto, eu não me lembro nada de valores, mas tenho a ideia, é 45 contos. 45 mil contos. Não sei quanto é que é em euros. Pronto, e aquilo foi à Assembleia, depois o professor Silveira disse que sim senhora, mas é a regional que paga, nós não temos dinheiro na nacional, foi à Assembleia Regional, e os colegas disseram muito bem, uma ideia muito engraçada, sim senhora, e o dinheiro? Não tínhamos dinheiro que chegasse para aquilo, não foi aprovado. Não foi aprovado, pronto, olha, paciência. Continuámos a trabalhar naquilo, a ver se fazíamos dinheiro e não sei o quê, para ir a outra Assembleia Regional. Negociámos com a senhora, eu falei com o Dr. Rocklin, que era um sonho para tratar destas coisas, que era simpaticíssimo, toda a gente gostava dele, e então falou com as senhoras e lá convenceu baixarem um bocadinho, não sei o que, lá baixaram, foi a segunda vez, e os colegas que estavam na Assembleia disseram que sim, porque nós dissemos, nós conseguimos, nós arranjamos, nós não sei o quê, nós pedimos ao banco e nós temos isto, damos esta sede como garantia e tarará, e arranjámos montes. Olha, a Paula Martins estava lá na altura, o que a gente arranjou para vender, ao lado da Faculdade de Farmácia era uma cantina, fizemos montes de festas e bailes na cantina, com os colegas a pagarem, depois com os cursos de informática e mais não sei o quê, a gente já estava aquele dinheiro todo, foi uma cena. Fizemos e arranjámos o dinheiro. E quando voltámos à Assembleia, com as contas a dizer o que nem tínhamos e a potencialidade que tínhamos de arranjar mais, aquilo passou com a condição que nós não fizéssemos obras, porque para obras é que não havia dinheiro nenhum e eu também estávamos todos na regional assim, porque aquilo desse para o torto, quer dizer, nós também não tínhamos dinheiro para coisa, e portanto aquilo foi um passo um bocadinho à doisa. E pronto, e ficou. Mas obras nem pensar, isso deve estar em ata, que é aprovado sem obras. Durante muitos anos não houve obras. Pronto. Eram, são agora. Não, antes disso houve depois várias decisões ainda
chegámos a comparar a ordem, um espaço na Expo. Eu fui sempre às Assembleias Gerais votar contra a saída da ordem dali. Sempre. A todas. Não perdi uma. Deve lá estar nas atas, sempre, contra. E levava gente comigo para votar contra, porque eu achava que a ordem tinha que ficar na Rua da Sociedade Farmacêutica. É um ativo, o nome da rua, que não se consegue propriamente transferir de uma forma facilitada. Gira. Exatamente. É mesmo giro. Nós já temos algo limitado a discutir, mas eu tenho aqui mais 2 ou 3 perguntas que gostaria de fazer, mas não sei se alguém do público aqui quiser fazer alguma questão, estejam à vontade. Temos ali o colega Manuel Talhinhas. Muito boa noite. Em primeiro lugar, agradecer estas partilhas que são sempre tão interessantes. Só tenho pena, efetivamente, já estamos a chegar ao fim da ronda. Mas, e bem, existe um livro que materializará tudo isto, mas eu arrisco-me a dizer que estas foram provavelmente, pelo menos das recentes aulas que tive, das melhores aulas. Eu tenho uma pergunta que se prende muito com aquilo que se falou hoje aqui, que diz respeito ao confronto de classes e ao choque entre profissionais, quando o objetivo é comum. E pondo as coisas em perspectivas, a verdade é que 2007 não foi assim há tanto tempo, onde vimos esses confrontos de uma forma muito mais aguerrida, colocados na praça pública. E, pelo menos, eu diria que nos últimos tempos os choques não têm sido assim tão visíveis. Mas eu gostava de um bocadinho um comentário a isso, se de facto chegámos a um ponto onde já nos conseguimos concentrar no essencial, ou isto continua a ser uma utopia e no dia em que surgir de facto alguma matéria sensível que coloque em causa novamente aquilo que é as boas relações entre as profissões de saúde, que também se vão multiplicando e elas próprias ganhando uma maior capacidade de se organizarem corporativamente, se voltamos a ver choques que não gostaríamos de ver, pelo menos eu não, enquanto cidadão, mas também não enquanto profissional, porque acredito que, acima de tudo, o diálogo e a construção, independentemente dos interesses individuais, se devem sobrepor àquilo que é o coletivo. E, portanto, era um bocadinho a perspectiva de, se independentemente do descrédito que poderá existir relativamente à mobilização das gerações mais novas para algumas das causas, se pelo menos um ponto positivo possa ser esse, é de facto uma capacidade diferente de resolver os confrontos e o foco no bem coletivo. Muito obrigado. Muito bem. Quer começar? Eu posso comentar alguma coisa. Mais neste sentido, quer dizer, o conflito, vamos lá ver, o conflito no conflito dos interesses económicos é o que motiva, digamos, a separação, ou o afastamento, ou a confrontação entre as classes profissionais. Normalmente está subjacente um interesse económico. O segredo, e portanto, isso, nesse aspecto, é legítimo. As funções corporativas devem dirimir entre si interesses económicos, e é por isso que existem sindicatos, associações patronais, existem, as ordens não têm essa função de dirimir a parte digamos, económica, mas têm que zelar também pela qualidade mínima que os farmacêuticos têm de ter para exercer a sua profissão. E, portanto, nesse aspecto, não tendo, e felizmente a Ordem nunca teve essa vertente como tem a Ordem dos Farmacêuticos, como eventualmente tem outras ordens, a Ordem dos Farmacêuticos sempre se soube afastar suficientemente bem dessa área mais corporativa, defesa de remunerações e de situações assim. No entanto, tem que zelar também pelos mínimos que são necessários para que um farmacêutico que tem uma formação superior diferenciada não seja, digamos, esteja em igualdade de circunstâncias com os demais profissionais. Mas, portanto, isto para dizer, o conflito de interesses económicos é natural e vai existir sempre que houver zonas de conflito. Portanto, não creio que nós tenhamos uma paz estabelecida
ad eternum, não é? Sempre que surgir esse conflito, isso surgirá. O mérito ou a vantagem, e nesse aspecto acho que a Ordem também esteve sempre bem, foi de conseguir no seu percurso, nas várias direções, os vários bastonários que atravessaram, foi de conseguir reduzir esse conflito, não a um conflito económico, mas sim a um conflito que tem que ter uma base científica para ser justificado. Conflito entre médicos e farmacêuticos na área das análises clínicas tinha ou não tinha uma base científica para existir. De facto, hoje em dia, olhando para trás, vemos que não havia razão para isso. Havia um conflito de interesse económico, mas não havia uma razão científica que a suportasse. Os genéricos, os médicos não queriam os genéricos porque estávamos a dirimir um conflito. Os farmacêuticos também não tinham legitimidade, ou não tinham, digamos, há quem diga que a iniciativa da ANF ter o próprio laboratório foi aquilo que mais atrasou a entrada dos genéricos em Portugal. Mas dirimido esse ponto, havendo evidência científica, hoje é consensual de que os genéricos não têm, já não se discute, já não é tema sequer de discussão, é um tema aceito. E, portanto, reduzir a zona de conflito, as zonas de conflito às evidências e às melhores práticas, enfim, muitas vezes não é tanto, estes dois exemplos que eu dei são coisas muito objetivas, têm uma base científica fácil. Quando entramos na área da sociologia é muito mais das boas práticas, das experiências dos outros países, para tentar ter, digamos, as melhores soluções e puxando sobretudo o problema não de entre classes, mas sim para o foco no doente. O que é melhor? Quais são as melhores práticas para o doente? Quais são os medicamentos genéricos ou de marca? O que é melhor para o doente? As análises clínicas, há um conflito ou não? O doente está no centro dessa salvaguarda do interesse. E felizmente, eu penso que a Ordem dos Farmacêuticos tem tido, pelo menos retrospectivamente, não me ocorre assim nenhuma situação em que nós não tenhamos tido essa abordagem, e eu penso que é isso que nos chegou a este ponto e que nos deverá nortear em termos de futuro. Se vai haver novas zonas de conflito, se calhar haverá. Depois da Segunda Guerra Mundial jogávamos que não tínhamos mais conflitos na Europa, depois da queda do Muro de Berlim, e estamos a ver o que temos. Portanto, a condição humana é de facto muito, muito complicada, mas se nós tivermos esta abordagem basear na ciência e basear na evidência e pôr o doente no centro, é a argumentação. E se algum dia não tivermos razão, não nos podemos esquecer que estas são as regras que nos devem basear e, portanto... Eu acho que se nós não sairmos das nossas baias, desculpem-me a expressão, mas é que cada macaco tem seu galho. É mesmo. Se nós não sairmos, não há conflitos. Há estes conflitos económicos, vai haver sempre também entre os advogados, aquele é melhor ter um escritório bestial e o outro não sei o que, se calhar até é melhor ter um escritório pequenino. Pronto, eu acho que também temos que ter um bocadinho de bom senso. Eu visitei com a bastonária Paula Martins, que quando estive com ela na Ordem, visitei várias farmácias e fiquei muito chocada com coisas que vi, eu e ela, que depois vinhamos completamente estarrecidos. Vocês vão para algumas terras de província, e até algumas, mas mais na província porque o espaço é mais barato do que nas grandes cidades, e vejam o exagero do tamanho de farmácias e o exagero de alguns serviços. Eu vi uma farmácia a vender pão, que era pão especial feito com não sei o quê. Poupem. Percebem? Nisto a Ordem tem que estar muito atenta, porque nós não podemos cair em exageros. Temos que ter, sim senhora, dignidade no aspecto, mas não é preciso termos as loucuras que eu agora vejo por aí. Eu vejo farmácias de tamanhos que eu fico completamente doida para que é preciso aquilo. Percebem? E não nos metermos em alguns serviços, que agora já estão regulamentados, mas houve muita coisa que nós pusemos serviços a funcionar nas farmácias, em que a direção técnica é nossa, mas nós não sabemos para ser responsáveis por aquele serviço se ele for mal praticado. Estou-me a fazer entender. Eu tenho muito receio de alguns serviços que as farmácias prestem, que é uma área que eu não conheço. Eu nunca na minha vida
tive medicamentos, por exemplo, de homeopáticos, porque eu nunca estudei medicamentos homeopáticos, nem sei o que são, nem sei se são bons ou são maus, não sei. Portanto, como não sei, eu não podia estar a entregar a um doente à minha frente um medicamento que eu não sei o que é aquilo. Pronto, e portanto eu também não posso estar a estar ali com um serviço de psicologia ou um serviço de não sei o quê, que eu não domino, mas que se acontece algum problema, a direção técnica é minha. Estão a ver? Isto agora já está regulamentado, mas houve uma altura que não esteve. E, portanto, nós não podemos sair daquilo que nós sabemos fazer, daquilo para que fomos preparados, com dignidade e estarmos bem. Há uma coisa que eu tenho imensa pena que tenha acontecido nas farmácias em Portugal. Foi a bata branca ter desaparecido. Aquela coisa daquela bata, aquela coisa verde. A mim põe-me doente. Porque a bata branca, assim, que era típica nossa, os médicos têm assim fechado, os enfermeiros têm aquela coisa que nós tínhamos a bata, que a minha bata era assim, fechada aqui, mas era uma bata branca. Para que é que foram pôr as farmácias com aquelas batas, com aquelas tiras? Perdemos, o doutor que é o historiador, se calhar, não sei se me dá razão, mas eu acho, eu não tenho uma bata daquelas, nem nunca treino na minha vida. E, portanto, acho que se podia voltar à bata branca. Estão a ver? Perdeu-se ali um símbolo. Isto é tudo simbologias, mas a gente vive muito de simbologias. E, portanto, se nós existirmos bem e estivermos dentro daquilo que nós sabemos fazer, sem pôr o pé fora e não termos muita ostentação, a ostentação cria algum ressabiamento. Percebem? Eu acho isso. Mas os tempos também são outros. Mas reparem, quando forem pela província, o nosso presidente da regional talvez não tanto, é mais para o norte, por acaso. Há coisas muito complicadas. Nestes casos é sempre importante a questão do espaço, mas também é verdade se a história, a evolução e o que nos levou ao presente foi porque em alguns momentos também tivemos que desafiar aquilo que era o status quo. E é nesses desafios que por vezes nascem as tensões, mas também nasce a inovação e nasce a mudança, e o equilíbrio aqui no meio é que por vezes tem que ser o tal bom senso, mas nunca perdemos obviamente também aqui a vontade de irmos evoluindo e desenvolvendo e desafiando aquilo que é o status atual. Mas com regras. Mas com regras, pronto. Porque o nosso métier é o medicamento. Doutora Clara Carneiro, Marcos da Costa, estimados amigos, duas pequenas situações. Uma para prestar uma homenagem e ao doutor Silveira, porque esqueceu-se aí de um pormenor que foi para nós muito importante também para os farmacêuticos e também para o museu, porque foi quando a minha amiga estava na ordem que nós fizemos aquela exposição de almofarizes, que foi a primeira iniciativa que foi possível fazer com a Comissão Nacional para os Descobrimentos. E essa exposição feita com a Paula Martins foi tão importante que foi a exposição que o presidente Mário Soares leva na sua viagem, primeira viagem ao Japão, a Kyoto. E foi muito importante porque juntou, por isso é que eu estou aqui de história, mas foi muito importante porque esta rapaziada mais nova não se lembra, mas a luta, esta luta que existia entre médicos e farmacêuticos sentia-se no dia a dia, nós sentíamos aqui no museu. E essa exposição foi muito boa porque foi feita por nós, farmacêuticos, e também porque o dono dos almofarizes era o Martins da Silva, que era um grande médico, e se não fosse o Silveira, o professor Carlos Silveira, não era possível. Agora a minha questão era muito simples. A doutora Clara Carneiro foi num momento, e também com o João Silveira, que não era filho do professor Carlos Silveira, que muita gente dizia que saiu o pai e entrou o filho, também começou a dar os primeiros passos para essa Europa, que eram os farmacêuticos para a Europa. Como é que foi a sua experiência de lançar Portugal e os farmacêuticos para essa Europa? Porque começou com os contactos com as entidades europeias. Como é que foi esse embate em termos para enquanto farmacêutico e para a classe farmacêutica, esse primeiro embate com este novo mundo exterior? Mentira, foi em 92. Em 92, eu esqueci-me de dizer uma coisa. Nós fizemos um congresso em 92 da FIP, em Portugal, no Centro Cultural de Belém. E eu fiquei encarregue de arranjar o sítio
para onde é que se ia fazer o congresso, porque vinham milhares de farmacêuticos. E só tínhamos o Centro Cultural de Belém. E eu, quando lá fui, aquilo ainda estava tudo em construção, e eu lembro que eu meti aos pés numa coisa que conhecia de cimento, não sei aonde, e aquilo estava tudo em espaço aberto, porque tudo aquilo é movível. O Centro Cultural de Belém tem aquelas paredes todas amovíveis. E estava em construção já muito avançada, mas já estava assim, mas tudo em espaço aberto, e falei lá com a senhora responsável por aquilo, e ela disse-me, em setembro talvez a gente já tenha isto, talvez. E eu também disse assim, talvez, e agora isso não é. Depois fui dizer ao professor Silveira, olha, temos o Centro Cultural de Belém, a gente não tinha mais sítio nenhum para fazer aquilo. E depois não dormia a pensar, e se não, e se em setembro aquilo não está? A pessoa quando era mais nova era assim um bocadinho, eu ainda sou um bocadinho, mas naquela altura era mais. Pronto, e aquilo estava pronto, mas foi um bocadinho difícil. Fez-se ali, com aquele Tejo aos pés, em setembro, gente nórdica a vir cá com um sol maravilhoso, nunca mais se esqueceram. E fizemos o primeiro congresso da IFLOP, porque nós é que criámos a Associação Internacional dos Farmacêuticos de Língua Oficial Portuguesa, chamava IFLOP, quando o João Silveira chegou, a primeira coisa que fez foi mudar o nome. Pronto, só para dizer que eu tinha nascido naquela altura, mas não nasceu connosco. E agora chama-se não sei o quê. A FPLP, não é? A FPLP, mas era a Associação Internacional dos Farmacêuticos. E foi a primeira vez que tivemos um Presidente da República no congresso, do nosso congresso com a IFLOP. E da IFLOP só tivemos Brasil e Cabo Verde, porque o resto era impossível virem cá, quer dizer, nem vinha a Guiné, nem Angola, nem Moçambique, os primórdios para nós começarmos a fazer uma Commonwealth. Por acaso a ideia até foi do João Silveira. Uma vez em conversa estávamos a almoçar e ele disse, por que é que não diz ao professor Silveira para se fazer uma coisa tipo Commonwealth? Isso não é bem pensado, por acaso podíamos fazer, porque são boas ligações com o Brasil e tão boas ligações com Cabo Verde, que se podia perfeitamente fazer. A minha colega de curso, que foi a primeira bastonária dos farmacêuticos, é do meu curso, não é Judite, é... Pronto. Agora não me lembro do nome dela, mas com Cabo Verde tínhamos ótimas ligações e, portanto, fizemos esse primeiro congresso. E o Mário Soares, que estava na altura muito interessado em que se criasse, como é que se chama aquilo? A CPLP. Veio ao nosso congresso e foi a primeira vez que tivemos um Presidente da República no nosso congresso, foi muito interessante. E isso tem a ver com a história dos almofarizes que o Soutor fala e que eu não me lembrava minimamente. Quem era o médico que tinha os almofarizes? Martins da Silva. Era o médico. Hoje nós ficamos com a passão. Está a ver? Só isso tem que ver. Qualquer coisa que lhe passa à frente, museu. Bom, para terminar, porque nós já estamos aqui algo limitados pela hora, ia-vos pedir se podiam partilhar qual é que é o vosso desejo para a Ordem dos Farmacêuticos para os próximos 50 anos. Portanto, nós estamos neste momento a comemorar os 50 anos da Ordem. Não diria em termos materiais, mas em termos de visão. Portanto, o que é que acham que a Ordem deve realmente desenvolver e dinamizar, ou o que é que seria um sucesso para a Ordem para os próximos anos? Isto é quase como uma pergunta do Daniel Oliveira. É difícil. É muito Eu não é difícil a pessoa, à velocidade a que as coisas, a que a sociedade evolui, que as coisas, tentar desejar para daqui a 50 anos é muito difícil. O que eu posso, enfim, desejar é uma linha de continuidade naquilo que tem sido feito. Sinceramente, acho que o nosso percurso orgulha-nos, a população tem beneficiado com isso, os farmacêuticos também têm beneficiado com isso em termos do seu desempenho e da sua notoriedade, mesmo com alguns reveses. De facto, a notoriedade farmacêutica, ou a aceitação do farmacêutico perdeu com a alteração da legislação de farmácia, mas está a recuperar desse revés, e o que eu desejo é, de facto, alguma continuidade. Se me perguntar o que é que nós podemos esperar nos próximos 50 anos, sinceramente, para a profissão farmacêutica não consigo antecipar. É evidente que há
na terapêutica, novidades, com a medicação personalizada, com os biosimilares, mas isso, para mim, honestamente, isso já é tudo curto prazo. Isso é o que já está. Se me perguntar o que é que vai acontecer daqui a 50 anos, tenho dificuldade em imaginar, em adivinhar. Sei que penso que é sólido pensar que daqui a 50 anos os medicamentos tradicionais continuam a ser necessários, os genéricos vão continuar a evoluir para novos campos dos genéricos dos biosimilares, os biogenéricos e os biosimilares. Os dispositivos médicos vão estar cada vez mais também sujeitos a regras e a intervir, e o farmacêutico pode vir a ter aí alguma intervenção, embora, enfim, dentro daquela lógica do bom senso, temos que pensar que a engenharia tem aí uma componente também muito grande. Eu diria que é uma linha de continuidade daquilo que tem sido a nossa atuação de bom senso, de focalizar o doente, pôr o foco no doente, e que vamos ter de certeza já uma nova sede nacional, e essa já não é um desejo, já não é um desejo. Eu espero que a sede não seja só daqui a 50 anos. Pronto. Que os próximos 50 anos não sejam uma nova. Eu acho que os próximos 50 anos vão para os farmacêuticos. A sério. Olha, eu só tomei nota aqui de uma coisa para vocês. Vocês já sabem isto, mas eu fiquei um bocadinho estarrecida. Deixem-me só dizer-vos o que é que eu vi aqui, que eu preparei isto, tenho que vos dizer. Nos últimos 50 anos, entre 73 e 2020, o grupo etário dos 0 aos 14, em 50 anos, reduziu-se para metade. Reduziu-se para metade. Ou seja, há 50 anos eles representavam 28,3% e neste momento representam 13,3%, dos 0 aos 14. E acima dos 65, onde eu já estou, subiu 2,5 vezes, ou seja, eram 9,7% e agora são 28,3%. Estou a imaginar o que será daqui a 50 anos, se não houver aumento da natalidade, uma data destas coisas. Portanto, o que estamos é a ter muitos anos de vida, graças aos medicamentos, que são os grandes responsáveis pelo aumento da esperança de vida. Não é mais nada. É a saúde pública, é agora a One Health, está tudo aí preocupado e tem razão, e portanto nós vamos ver muito mais anos. E eu quando tirei o curso de saúde pública, na Escola de Saúde Pública, naquele ano que andei no Ricardo Jorge sem receber dinheiro, estava em regime de instalação, eu já tinha uma filha nessa altura para tratar, e pedi para fazer o curso de saúde pública, ao menos sempre aproveitava mais uma coisinha para aprender. E aprendi lá uma coisa muito gira, que era, não é preciso dar mais anos à vida, é preciso agora dar-nos vida aos anos. Porque nessa altura nós já estávamos com uma esperança de vida, quando eu tirei o curso de saúde pública em 70 e não sei o quê, já estávamos, o colega do Correio de Campos, do Sá Clarice, esta gente toda, estes velhotes todos eram mais velhos que eu, na altura, e agora ainda são. E então, o que é um facto é que já estávamos com uma esperança de vida alta, mas vejam o que se passa, como é que se estão a tratar as pessoas que têm a sorte de chegar aos 90 e aos 100 anos. Porque na vossa geração, a geração das minhas netas já vai chegar aos 120 na maior, sem problemas nenhuns, em média. Isto é assustador. Eu, se me dissessem que ia chegar aos 120, ficava estarrecida. E, portanto, isto para os farmacêuticos, para tratarem do bem-estar, para acompanharem as pessoas nessas idades, para o que é agora de personalidade, de pessoalmente tratar as pessoas, de não serem tratadas nos hospitais, na ambulatorização dos cuidados, para nós é o melhor que há. Porque nós aí somos muito bons, não só no acompanhamento dos medicamentos, que é o nosso métier, como no bem-estar das pessoas e na conversa com as pessoas. No que nós conseguimos dizer às pessoas, de transmitir de bom astral. É muito importante. E isso, reparem, quando começarem a lidar, vocês já vão ver gente com 120 anos de idade. E vão se lembrar nessa altura que estão a tratar de pessoas que estão a precisar muito de vocês. E, portanto, culturalmente e organizacionalmente isto vai mudar muito. E a tecnologia está a ajudar a essa mudança. Brutal, de uma maneira brutal. E, portanto, vai ser muito bom. Eu acho que a nossa era começa agora, a partir do século XXI.
Bem, muito obrigado. Uma vez mais agradecer o convite e aos nossos convidados, a doutora Clara Carneiro e o Dr. Marcos da Costa. Obrigado à Ordem dos Farmacêuticos, na pessoa do Dr. Luís Lourenço, também um obrigado à Associação Nacional das Farmácias pela disponibilização das instalações do Museu da Farmácia, na pessoa do seu diretor, o Dr. João Neto. Um agradecimento especial à equipa, na pessoa da Carolina, que também preparou aqui a sessão e que deu um apoio fundamental nesta organização, e agradecer a todos os que nos ouviram. Quem está em casa, desejar uma boa noite, e quem está aqui fisicamente, desejar um bom regresso a casa e uma boa noite também. Muito obrigado a todos. Muito obrigada.